Olá, eu sou Babi Xavier e esse é o Deja Vu Podcast, que rola no canal Babi Xavier no YouTube, também no Instagram, Deja Vu com I Podcast, e também no Babi Xavier, que é o meu perfil pessoal, profissional, universal, né? Lá tem de tudo. Eu quero que você me acompanhe curtindo, compartilhando, sugerindo conteúdos, porque eu posso trazer muito mais coisas para você aqui nesse talk show intimista, jeitinho de bate-papo lá em casa, que a gente adora. Então, hoje eu estou com ela. Eu posso dizer o seguinte, posso apresentar todo esse currículo que a gente vai chegar aí, mas posso dizer a ela também e dizer para você que depois que eu comecei a me cuidar com ela, eu perdi 5 quilos de gordura, massa corporal de gordura. Tá bom para você? É uma boa apresentação. Na verdade, é nutricionista, gosta da alimentação de verdade, gosta da vida natural, sem atalhos. Como eu, e nisso a gente combina muito bem. Cristiana de Oliveira, muito obrigada. Nossa convidada aqui no Deja Vu Podcast. Obrigada. Obrigada pelo seu tempo. E que bom que você está aqui. A gente estava numa consulta, há 2 dias atrás. Eu falei, Cristiana, pelo amor de Deus, abre essa agenda aí, Cristiana. Vem falar comigo no podcast. Como estão as coisas no mundo da nutrição? Então, o mundo da nutrição, eu acho que a nutrição é uma profissão que ela vem para prevenção, né? Acho que é a prevenção de doenças, é envelhecer com saúde, é gestar com saúde. Sim. Então, ela traz toda essa possibilidade de vida mais saudável, né? E então, nutrição não é só de mulher. Não, a nutrição Vamos é para falar tudo, de todo, mulher, homem, tudo, né? Porque assim, na realidade, é como você se alimenta, é o seu comportamento alimentar, é o seu hábito, é o seu estilo. Isso faz toda a diferença na sua vida, né? E principalmente a longo prazo. E comer também se torna de uma questão política, social, né? Dá essa mamadeirinha com açúcar aqui que a criança fica em silêncio. A gente fica arrepiada quando ouve uma coisa dessa. Então dá o refri que ela tá pedindo tanto. Meu Deus do céu, a gente fica arrepiada com isso, com essas coisas do passado, né? Que a gente tem, que hoje a gente sabe, aliás, há bastante tempo a gente sabe que isso aí é responsável por várias doenças que a gente vê hoje, né? Então, eu acho que hoje a gente tem informação suficiente para mudar a história, né? Eu costumo dizer para mudar a nossa epigenética, pelo menos, né? O nosso gene não vai mudar, mas mas a expressão dele a gente pode melhorar. Então, a genética é o código de DNA. É o código de DNA, isso não vai mudar. E a epigenética... A epigenética são as exposições ambientais que a gente passa no dia a dia e que isso vai expressar o nosso DNA, né? As transformações, exatamente. Né? E isso faz toda a diferença e todo sentido no mundo hoje, né? Então, aquele casal que quer engravidar, ele precisa se cuidar. Ele precisa, no mínimo, 3 meses antes, ter hábitos saudáveis, alimentação, atividade física, vários contextos. Os dois. Porque socialmente, ou de uma forma leiga, no senso comum, a gente acha que só a mulher que tem que cuidar, porque só ela vai gestar. Não é isso. Não é isso. É o casal. Porque ela não vai fazer sozinha, né? Então, precisa ter o casal saudável, né? Na hora de, como é que é? Para criar o ovo, né? Para criar o esperma no óvulo, para fecundar, entendeu? Exato. Você tem esperma no óvulo, ovo. Foi isso que eu aprendi em ciência, gente. Se mudaram os termos, espera aí que eu sou antiga. Então, aí a gente tem essa fecundação. Então, tem essa fecundação do casal. Então, a gente precisa que os dois estejam na mesma sintonia, que os dois estejam saudáveis. Por isso, existe hoje a preocupação em se preparar para gestar, né? E é do casal. E isso, assim, não é só para isso, né? Não é só para gestar. Para envelhecer saudável, para você minimizar doenças. Se um casal for saudável, você acha que tem mais condição deles não se separarem tão rápido? Eu acho. Esperamos que sim, né, gente? Porque... Eu acho que isso tudo mexe com autoestima, com a vida a 2. Eu acho que o comportamento saudável, organização, tudo, eu acho que você mexe com a parte psicológica, sim. Então, eu acho que mexe com a parte aí Porque quando você está feliz, você respeita o outro, né? Você se respeita primeiro e respeita o outro. Então, quando você tem isso na sua vida, você se cuida. Então, você busca uma alimentação saudável, você busca uma atividade física, você busca entender o outro, né? E eu acho que isso faz todo sentido. Aí, né, gente, porque
tá tudo compactuando para que a vida não seja muito estressante, né? Então, a vida moderna traz pra gente esse corre-corre. Eu costumo dizer que o estresse é a pior coisa que existe hoje. Porque tudo é imediatismo, tudo tem que ser para ontem. Então, você não come direito, não dorme direito. Você quer uma pílula mágica para consertar isso tudo, mas não adianta. Você tem que dar um passinho para trás. Então, é verdade que o pessoal chega no consultório... Gente, eu não cheguei assim, não. Mas ela pode me desdizer. E fala assim, então, Cris, eu quero tirar isso aqui, mas só isso aqui, o resto tá bom. Mas só isso aqui, como é que faz? E aí, como é que você explica? Eu explico, porque não adianta a pessoa... Nossa, ela já tá super bonita, ela já tá bem, ela faz tudo certinho. Mas, às vezes, o corpo da gente... não é tão simples assim, né? Você tem uma genética, um biotipo. Eu quero perder só essa gordurinha aqui localizada. Gente, a gordura não é teleguiada. Uma vez eu ouvi isso de uma nutricionista, a Roberta Carbonara, que eu gosto muito, e eu achei isso perfeito no que ela falou. E é real. As pessoas querem perder detalhes. Não, o corpo não é assim, ele é um todo. Imagina, né? Eu quero perder aqui, essa aqui. Eu quero perder um pouquinho nas costas, mas eu quero perder um pouquinho aqui no tríceps. Gente... Não existe isso, não dá, né? né? Não dá. Você tem que entender que é um todo. E para isso você trabalha uma alimentação saudável como um todo, para a saúde e para a estética, porque a gente se preocupa com isso também, claro. Do mas resultado muito mais físico disso. Muito mais visual. Saúde, prevenção, né? Não vai ser só aqui. Você imagina, quem dera se isso pudesse ser assim. Agora, você cuida de criança, adolescente, né, jovem, adultos, né, mulheres, idosos. Normalmente, tá vindo... Cara, eu tô vendo muita coisa. Não sei se quanto mais a gente clica, vem mais, né, gente, o algoritmo. Mas essa coisa do jejum intermitente e tal. Jejum é uma coisa até de quem é espiritualizado, né? Claro. Dos tempos muito antigos, bíblicos e tal. Vamos fazer jejum e tal, por uma proposição, né? De um objetivo, né? Religioso, uma promessa, um pedido, um objetivo de vida, né? Mas a galera tá fazendo jejum para ficar magro, sei lá, o que mais? Eu não sei, eu só faço para fazer exame de sangue, assim, é um suplício. Então, quando o corpo acorda e ele está horas, assim, se restaurando, e esperamos que tenham tido um sono de qualidade para se restaurar de fato, né? Para dar um banho no cérebro, né? Para dar banho e limpar. Se a gente não tiver um sono reparador de verdade, se a gente não dormir bem, nada funciona bem, né? Tanto que as pessoas que trabalham à noite têm mais chances de doenças. Porque elas trocam, né? É verdade, eu percebi. Rotina o porteiro no meu prédio, ele era super brincalhão e tal quando eu trabalhava de tarde. Ele foi pra noite, ele ficou tão mal-humorado. Mas não é só isso. Doenças mesmo, pouco, até assim. como um câncer, né? É uma delas. Até que ele saiu, porque... Mas quanto ao jejum você estava falando agora? Então, a pessoa passou a noite toda, aí ela acorda... Quanto tempo... Eu, assim, na boa, eu tomo o meu remedinho de hipotiroidismo, que eu tenho desde os 27 anos, que foi por estresse, gente. Que veio por estresse, que ninguém na minha família tem. Veio por estresse na questão profissional. Mas, assim, eu tomo... Aí meia hora só que eu posso comer e tal. Eu já tô azul de fome. Então, eu acho que isso é muito... Eu acho que isso é muito fisiológico de cada um. Tem gente que é mais do dia, tem gente que é mais da noite, mas, enfim... O que eu acho do jejum? Eu acho que o jejum noturno é sempre fisiológico. Eu acho que o ideal seria que todos nós parássemos de comer por volta das 19 horas e fôssemos comer só no dia seguinte, no café da manhã e tudo. Eu gosto da ideia do café da manhã, eu gosto da ideia das refeições durante o dia. Para mim é muito importante o café da manhã. Claro que isso vai variar individualmente para cada pessoa, né? Isso a gente não pode colocar para todo mundo. Sim. Para mim, o que eu gosto, o que eu acredito também, é que a gente possa ter uma alimentação saudável pela manhã, fracionada, com nutrientes, tipo proteína que a gente tem que comer, porque a gente precisa dos nutrientes ao longo do dia, a gente precisa de comida ao longo do dia, função de energia, tudo isso. Então, a gente tem que tirar da onde? Da comida. Então, a gente precisa... Não adianta só suplementar, tem que comer também. Não adianta só suplementar, gente. O suplemento é ótimo, eu sou super a favor, mas ele não é natural, ele é sintético. Então, o corpo humano, ele reconhece mais aquilo que é natural, né? E ajuda até o sintético ali a trabalhar, Exatamente. né? Você pode suplementar, sim, paralelo. Eu mesma suplemento, não tem problema, óbvio, tem indicação, mas a gente não pode esquecer da comida natural e saudável. E você precisa de nutrientes mínimos ao dia. E o quê? Comer de 3 em 3 horas?
E se a gente não tiver isso, que a gente chama na janela alimentar, né? Como vai fazer? 3 em 3 horas não precisa, aí é muito de cada um, ou de 4 em 4, ou de 3 em 3, sim. ou café da manhã, almoço, jantar. Não ficar períodos longos, mas não assim. Ficar, na minha opinião, não ficar períodos muito longos, ainda mais se você tem muita atividade de dia, você tem que gerar energia. Esta é a minha opinião. Eu gosto do jejum noturno. Se eu pudesse, eu faria para todo mundo isso. Porque, sabe o que eu estava pensando? Você dorme aqui? melhor até. Você estava explicando isso, eu estava tentando lembrar, assim, de pessoas que eu conheço, que eu conheci na minha vida, que assim, pessoas que não comem de manhã normalmente descontam à noite. Então, descontam na comida, saltam geladeira à noite. Exatamente. Você tem aí, eu gosto de vida sustentável, né? Seja ela de alimentação, meio ambiente, tudo. Então, assim, principalmente na alimentação, comportamento, a gente tem que ser de uma forma que você consiga manter, que você tenha saúde e que você mantenha. Não adianta você restringir tudo, fazer um monte de mirabolâncias, se isso não é sustentável. Logo depois você não vai sustentar e vem os efeitos rebote. E que não é nada saudável. Né? O corpo é fisiológico, ele vai pedir. O corpo tem a inteligência dele, gente. Exatamente. Discute com o corpo. Muito. E não adianta dizer milagres, porque não... Não, que eu fiquei pensando, a turma que sai, eu saio de manhã para o meu esporte, eu vou trabalhar e só depois, sei lá, 11 da manhã, ou só depois eu almoço. Essa pessoa ou esse grupo de pessoas não vai conseguir fazer um jejum pela manhã porque não está a fim de comer e não vai conseguir fazer o jejum ali depois das 19. Até porque senão tem um tempo curto para se alimentar, né? O que ela vai comer? Nada. Ela vai viver de vento, né? Não vai. Então, assim, mas tem pessoas que não conseguem comer muito de manhã porque enjoa. Tudo bem, isso é fisiológico. Então vamos adequar isso, esse dia dela, nutricional, de forma que não tenha deficiência, né? Então a gente tem como fazer isso. Posterga um pouco nessa alimentação. Sim. Mas evitando ser muito tarde, porque o ideal de dormir até as 10 da noite, né? Pois é. Para que a gente consiga aí dormir bem, o nosso ciclo circadiano funcione tranquilamente, mas a gente vai ajustando. Eu acredito muito no comportamento, Babi. Eu acho que as pessoas elas vão assim, melhorando, sabe? Se você tem algum comportamento ruim, a gente pode corrigir. Isso vai então tem que ser sincero com a Nutri, gente. Tem que falar a verdade, porque você está lá em 4 paredes do consultório, então não vai com a esposa, com o marido, com o filho para dizer entendeu? Do seu galho fraco. Não vai, entendeu? Conta só para ela, gente. Eu costumo dizer isso. Eu acho que a gente pode ir corrigindo, pode ir melhorando. Se você tem um hábito ruim de alimentação, você não vai mudar isso de uma hora para outra. Mas você pode ir melhorando. Eu tenho pacientes que são pacientes muito antigos meus, que é muito engraçado, que eles, né, a gente... pelo menos 2 vezes ao ano eles vêm e eles falam: Cris, o café da manhã eu já melhorei, o almoço eu já melhorei, mas à noite ainda é difícil. Aí eu falei: calma, então vamos ajustar esse período. O que é melhor, o que não é, vamos botando, vamos testando, ajustando. A gente vai encontrar uma maneira. Porque essa ansiedade de hoje dá muito para o final do dia. Pois é, por quê? Porque a gente está mais cansado? Ansiedade, porque na hora que você relaxa, o corpo vem, né? E você não se alimentou direito durante o dia, né? Você está muito estressado, aí quando você relaxa, vem aquela vontade do doce. Você faz um sistema de recompensa, né? Então, o corpo vai pedir isso. E ele não pede comida, ele pede docinho, né? Ele pede as guloseimas, porque é o conforto. E aí a gente tem que corrigir isso. E corrigir de uma maneira tranquila, né? Porque não pode deixar a pessoa mais estressada. Não pode. Entendeu? Agora, a pessoa se alimentou, tomou líquidos e tal. Que horas tem que parar isso tudo para poder dar um tempo e o organismo dormir tranquilo? Porque senão dá refluxo, senão vai ficar indo ao banheiro a noite inteira para esvaziar a bexiguinha. Como é que faz? Então, eu gosto de botar aí até no máximo 7 horas da noite, quando eu não consigo, porque realmente a rotina das pessoas, né? Você chega tarde. No máximo, eu tento esticar até 8 horas da noite. E aí, se a pessoa fala, mas eu chego, então tenta levar alguma coisa antes. Tenta colocar algum alimento ou algo que a gente possa ajustar para essa pessoa antes das 20 horas, pelo menos, entendeu? Ou seja, nem que seja no carro voltando, na condução voltando, alguma coisa ali, um snack proteico, alguma coisa que já vá... Pois já vá alguma dando coisa... né? Amenizando essa ansiedade ou essa fome, né? Eu não sou muito fã dessas coisas
dentro do carro, no dia a dia, porque pois realidade das é uma pessoas. realidade. Imagino que as tenta pessoas mudar tragam isso para você, né? Traz. Eu sempre falo, não dá para você comer antes de você sair? Atrasar um pouquinho a sua saída, dá uma pausa, 10 minutinhos, vai lá, come, depois sai para sua condução, tudo isso, para você poder ter, pelo menos naquele momento de 10 minutos, uma atenção naquilo que você está comendo, um desestresse. E você dá aula, né? Você dá aula de mindfulness, de mindful eating, não é isso? Então, eu dei uma aula, né? Fui chamada o ano passado para fazer uma aula de mindful eating, que eu gostei bastante, que eu fiz também para mim, né? A gente faz pra gente também, né? Não é só para os outros. E a gente se reeduca, né? Eu com o celular mesmo, almoçando, quantas vezes eu já respondi às pessoas? Hoje não. Hoje eu viro ele do lado, não, aliás, nem levo ele. Depois eu vou lá, vejo, respondo, porque senão vai. Porque o WhatsApp não tem hora. Eu já descobri isso, gente. O pessoal manda 2 da manhã. E eu gosto de responder. Eu faço questão de responder todos os meus pacientes. Só que assim, agora eu nunca deixo de responder. Mas nas horas certinhas, nas horas que eu consigo, para não atropelar as coisas, né? E para não te deixar mais estressado. Porque senão você não presta atenção no que você come. Aí você vai comer rápido, a digestão não fica legal, entendeu? Então, assim, vários aspectos interferem nisso. Então, por exemplo, uma pessoa que vai dormir... Vamos supor que a pessoa assim, ai, Cris, não consigo, Nutri, dormir 10 horas. Vou dormir 11 porque, sei lá, minha casa funciona assim, meu filho chega da faculdade, aquelas coisas todas, né? Tô dando qualquer exemplo. Essa pessoa tem que parar de comer, beber e tal. Assim, vai tomar uma aguinha, né? Com uma melatonina, mas... chazinhos. Mas que horas, assim? Se ela vai dormir às 11, por exemplo, que horas que ela já tem que estar acessando? Cessando, não é acessando não, gente. É cessando, então, parando de comer e beber. Comer até 8 horas da noite. A água ainda pode ser até 1 hora antes de você ir dormir. Ou porque dá tempo, né? Um chazinho que acalma. Boa. Chazinho sem cafeína, né? Não, nada disso, né? De preferência aí melissa, maracujá, entendeu? Alguma coisa que dê aí, vai dando uma relaxada. Tem passiflora, não tem umas coisas que são... Morninho, né? Para dar uma relaxada. Então, eu acredito que a gente possa, sim. E eu soube melhorar. Que abacate, para quem gosta, tem gente que não gosta, eu acho, puxa, é tão bom. Abacate é rico. Abacate é muito bom. Então, rico. E ele dá aquela substituída digna no doce à noite? Depende, né? Porque o abacate, você pode usar ele salgado ou doce. Aí é como você vai misturar. Você pode misturar com cacau, né? Que você dá aquela quebradinha nele. Tâmara, por exemplo, né? Tâmara, sim. Tem calda de tâmara, gente. Tem calda de tâmara. Você pode fazer também, né? Uma pode fazer? Em casa. Jura? Como é que é? Você tira o carocinho e vai derretendo ela, né? Com aguinha filtrada e no fogo. Exatamente. Porque eu não cozinho, não. Você tem que explicar no mínimo. Assim, tem que explicar, é uma loucura. Você faz uma pastinha e deixa ali. Você pode no seu abacate colocar como forma de você adoçar de uma maneira saudável. Porque tem gente, eu quero mel. Mas vai depender do mel, vai depender da quantidade, procedência, claro, não é isso? Claro que o mel é saudável, é super bom, também pode. Algumas pessoas não vão poder usar. Quem é diabético, quem tem resistência insulínica, quem quer perder peso. É um açúcar. Sim. Não dá pra gente... Não dá é bom... É natural. Não é mas natural. É a abelha que faz. Tudo não pode isso engordar. É verdade. Mas não é. Mas tem que ter, né? Não é porque é saudável que a gente vai se encher deles também, né? Comer em excesso. Tudo em excesso, por mais saudável que seja, a gente tem que ter cautela, não é saudável, né? Então, eu costumo dizer isso. Você pode botar tâmara, você pode, né, fazer dar ideias de algumas refeições de acordo com a pessoa, claro. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E não adianta a gente forçar a pessoa a comer aquilo que não gosta. A pessoa tem que ir aprendendo, desenvolvendo o paladar. Então, a gente tem que ir devagar. Olha, quando me perguntam, mas como você não vai comer? É tão gostoso. Mas é um fritinho, mas é só hoje. Aí eu já... Vê se você acha arrogante, Nutri, eu falar assim, vou perguntar aqui, vou fazer terapia aqui com a Nutri, gente, porque psicologia com a nutrição, pro comportamento, tudo a ver. Eu sempre trabalho com isso, né? Então, amigas psicólogas. Tem que ter essa interdisciplinaridade, porque eu já falo assim, muitas coisas são comportamentais. Mas por que só um açúcarzinho, só uma friturinha? Eu falo, não, pergunta pro meu vestido se ele aceita. Por que eu pergunto? Porque depois eu falei, gente, eu tô arrogante falando, não é. É que depois que eu vi que dá pra você ter uma vida que não é espartana, não é de sacrifício, não é de falta. Claro, não é aquela gente. vida que você passou a ideia de dieta.
a ideia da falta, né? Eu não gosto nem desse dieta alimentar, termo. Eu não gosto nem desse termo. É. Porque, na verdade, é uma orientação nutricional para mudança de comportamento alimentar. Então, na verdade, o meu objetivo é mudar o hábito, é mudar o seu hábito. E você entender que uma vez ou outra, infelizmente, você vai sair. E tudo bem, desde que seja uma coisa rara, pouca quantidade. Faz parte do contexto social também. Então, quando a pessoa sai, qual é a via para ela acessar de volta? Por exemplo, eu tenho uma, não sei, me fala se funciona. Eu acho que funciona, mas me fala se você já pode dizer isso para outras pessoas ou se tem outros jeitos. Por exemplo, comi uma coisa que eu falei, isso aqui estava muito lotado de azeite, isso aqui estava muito... Eu já vou pegar, espremer um limão e tomar um pouquinho com água. Porque me dá um bem-estar. Eu não sei se quimicamente a parada lá corta a gordura, mas... Não vai cortar essa gordura, mas vai auxiliar no processo de digestão. Então é isso, porque eu já faço essas coisas. Melhore, entendeu? Talvez melhore você usar uma enzima digestiva para auxiliar, entendeu? E explica para os leigos aqui, enzima digestiva, é isso? Então, quando você come algo que não te cai bem, por vários motivos. Às vezes porque você está com uma alteração da microbiota, então aquelas enzimas ou todo aquele processo de digestão está alterado. É óbvio que com a alimentação natural você corrige, probióticos, mas você também pode usar enzimas digestivas. Às vezes, como você falou, o azeite que você comeu demais e não caiu bem. Então, você tem enzimas, ou seja, existem as naturais, o abacaxi com a bromelina, o mamão com a papaina, mas você tem amilase, lipase, que são substâncias produzidas pelo nosso organismo. Só que você pode, de alguma forma, estar produzindo menos por vários motivos. Então, aí você pode ter uma ajuda, né? Então, você pode usar todas essas enzimas ou do alimento, ou até você tem já os sachêzinhos com as enzimas certinhas que você compra para poder te auxiliar no processo de digestão. E tem ervas que são digestivas também, né? Eu sei que tem uma marca que eu adoro, Yamani Chás, adoro. E é o que faz o Elixir do Amor que eu levei para você, que é maravilhoso. E eles têm uma caixinha, tem a caixinha da mulher madura, tem a caixinha... tem várias coisas. Né, e tem a boa digestão. E tem então, a camomila esse também é uma coisa... exatamente, você tem várias opções. Tem uma caixinha boa digestão. Esse aí tem uma misturinha boa aí de coisas que vão, né? Gengibre, hortelã, camomila. Então, tudo isso é bem-vindo, né? Para dar uma auxiliada. Acho que chá é muito bom para processo digestivo. É algo natural. Mas quanto tempo depois de papar, de comer? Você pode estar usando depois que você comer, meia hora depois você já pode estar usando, entendeu? Não tem... Mas é interessante a gente estar... E minha filha aprendeu aliviando, e falou pra gente... auxiliando, né, a palavra. A Cíntia aprendeu e falou, não, porque eu não vou comer e beber porque dificulta a digestão, tal. É isso mesmo? Quando você está comendo, se você mete aquele sucão, aquele refri... Não, suco refrigerante, nem pensar. Mete pra dentro, pá, e continua comendo suco e tal. Refrigerante, nem pensar. Isso deve deixar o estômago doido, né? Não, então, você prejudica, né? O ideal é que você não beba quando você está comendo, né? Porque... Boa. Então, o ideal é você beber... Anotando as dicas da Cris aqui, gente. Pelo menos, poxa, eu quero beber um pouquinho de água. Espera 30 minutos, vai lá, bebe um pouco de água, não precisa se encharcar de água. Né? Você tem que beber água ao longo do dia, você distribui isso de uma maneira melhor, mas não precisa ser logo após as refeições, entendeu? E vinho? Suco, refrigerante, nem pensar. E vinho? Vamos aqui, vida adulta, gente. Vamos falar dessa bebida gregária que deixa todo mundo fofo. Infelizmente, o álcool não é saudável para ninguém. E aquela tacinha do almoço, aquele vinho vegano. Não. Aquele vinho orgânico. Vegano eu acho que não existe. Aquele vinho orgânico. Acho que, na minha opinião... Que horas a pessoa bebe uma taça de vinho para brindar? Aí eu acho que... Que dizem que faz bem pro coração. Que horas? Não acho que... Não, eu não defendo isso. Aí, caindo mitos, caindo lendas. Não defendo porque é álcool, né? Não tem dose mínima para as pessoas. A gente não sabe para quem é a dose pequena ou não, né? Eu vou contar um negócio. Eu tenho amigas, inclusive a dona Graça, minha mãe, que mistura... mas se ela falar que eu não falei, mentira, porque só tá a gente aqui, fica até nervosa.
que mistura assim um pouquinho de suquinho de uva com um pouquinho de vinho. Só para dizer que não tá tomando uma taça inteira. Não, vinho eu acho que... Até isso tem, né? Não é pra gente ser contra, não é isso. Eu só acho que a gente também não pode ficar defendendo, dizendo que é bom, que é saudável, que é isso. Não é. Ponto. Mas se você quer para a vida social, eu mesma bebo na minha vida social de vez em quando. Aquelas, quem disse que a vida social é saudável? Isso não é, gente. Não, ela é saudável. Pode ser saudável. Mas é aquilo, você vai beber um pouquinho, né? Para compartilhar. Só para descontrair. Eu bebo assim, eu tento beber uma taça só. E aquela taça a noite inteira. Aquela taça a noite inteira, exatamente. Eu também sou da taça a noite inteira. Então, você já assim, bebeu? Já é terceira. Existe um contexto social também, né? Lógico. E também não é porque eu bebo isso muito raramente, porque não é nem sempre, não é nem todo final de semana, muito pelo contrário, é raro mesmo. Então, assim, tudo bem. Agora, dizer que que beber sempre, que depois do almoço, não. Isso não. Aquele licorzinho digestivo. Álcool não. Álcool não, entendeu? Toma uma boa digestão, toma um camomila. Pois é, melhora o seu chazinho. Melhora, toma um chá que é melhor, entendeu? Melhora o chazinho. Tem melhores... É muito mais saudável, entendeu? Agora, que é um momento de alto, que é um momento high, de ficar, né? High é uma meditação, né? Como a gente estava falando. Isso é verdade. Né? Gente, a meditação é algo maravilhoso. Eu não consigo fazer. Eu tento, mas não consigo. Eu abro o olho, abro o outro. Eu sou mega agitada. Mas eu acho lindo quem faz. Eu tento. Aí, às vezes, eu fico quietinha, de olho aberto, mas fico, entendeu? Mas aí, como é que é o mindful eating? Como é que você foi dar essa aula para médicos? Então, foi muito engraçado, porque quando eu fui dar, eu falei, gente, eu super agitada, como é que eu vou fazer isso? Por isso que eu digo que foi bom para mim. Dentro daquele contexto, eu fui pegando o que cabia para mim. Né? A gente vai escolhendo as nossas batalhas, eu sempre falo isso. Mas quem é agitado como você gostou, né? Então, como eu não consigo ficar assim, né? Como tem que ser, eu fui fazendo outras coisas, me desligando um pouco das redes sociais, na hora que eu estou mais focada em outra coisa. Olha mais para si, presta atenção no comer, presta atenção no que você está fazendo. Na hora de descansar, descansa. Não é descansar carregando pedra na cabeça, né? Exatamente. Se permita a gavetinha do nada. Sim, entendeu? Sim. Então, isso eu acho muito importante. Mas, assim, se eu conseguir um dia meditar, de vez em quando eu até consigo, mas é raro, né? Mas eu gosto muito, eu acho isso fundamental, como isso melhora tudo. Mas pode ser 5 minutinhos no dia. Então, eu às vezes consigo. Pelo mas menos. É porque eu não posso mentir, né? Nem a sempre gente eu consigo. Para ler um livro mais, gente. Exatamente. Deixa eu ver como eu estou. Eu vou para terapia para ver como eu estou. Exatamente. Então, pelo menos tem outra pessoa lá agitando comigo. Mas eu acho assim fantástico, porque de fato você dá uma equilibrada, você restabelece conexões, né? Eu acho isso fundamental, entendeu? Minha mãe tinha um negócio. Ih, gente, vou ter que fazer Dia das Mães, vou ter que trazer minha mãe aqui para fazer make amends com ela, né? Para fazer as pazes aqui. Porque ela falou assim, Babi, qual o problema? Eu falei, mãe, não vou comer isso no jantar porque eu comi isso no almoço. Então eu acho que eu vou só dar mais do mesmo de informação, né? Entendi. Pro meu corpo. Eu tô errada ou eu só tô mimada e querelenta e luxenta? Claro que não. Me fala, porque... Então, olha só, a gente quando, na realidade das pessoas, a maioria faz o almoço, faz a refeição de manhã. A mesma coisa ela vai comer ali à noite. Mas à noite você pode agregar coisas diferentes. Porque a gente quer o quê? Frutas, verduras e legumes diferentes. A gente quer variar. Então, mesmo que você tenha a mesma coisa, à noite bota um grão diferente, à noite joga um outro legume que você não usou na hora do almoço. Não precisa mudar tudo. Mas você quer mudar, por exemplo, você comer um franguinho, vai lá e cozinha um ovo, exatamente, abre um atum. Muda a proteína. Exatamente. Entendi. Então, assim, eu acho que a gente deve diversificar, mas também não precisa assim cozinhar para o almoço, cozinhar para o jantar, você vai enlouquecer as pessoas. Mas eu gostei, porque isso foi um meio termo que você trouxe, porque a gente não... meio termo. Porque eu falei, mãe, olha só, prefiro, sei lá, partir para outra coisa, partir para lanche, então, uma coisa, porque eu não vou comer a mesma coisa, cara. Eu prefiro sempre comida. Me passa essa coisa, não, mas era porque me passava essa coisa, eu falei, eu tô dando mais informação, meu organismo vai dizer assim, tá bom, eu já fiz o que eu tinha que fazer hoje com isso. Não, a gente eu pode não quero agregar. mais do mesmo. A ideia que eu tenho é essa. A gente pode agregar. E falando aí de proteína, eu vi, né, das perguntas que chegaram pra gente. Gente, eu pedi umas perguntas, tanto no Instagram quanto nos grupos de WhatsApp também. É que você falou da proteína, eu lembrei da pergunta.
Temos perguntas da realidade da cirurgia bariátrica. Isso. É essa que a gente vai agora? Então, falando da proteína, eu vou dar uma abordada como um todo nela. Então, eu vou dizer quem perguntou. Cristiane Carvalho, da marca Laluve Semijoias, que inclusive é a que eu tô usando hoje. Gente, Mara, tô me sentindo rica, tô me sentindo assim, top. Tá linda. Tá, muito, olha, coisa linda. Eu mostrei aqui minha aliança é Lídia Dana. Mas aqui, ó, minha semijoia Laluve, ó, agora sim, dá pra ver. Cristiane Carvalho pergunta, por que devemos tomar whey protein quando fazemos bariátrica? E por quanto tempo temos que tomar, em média, né? Então, vamos nós. A cirurgia bariátrica, como todo processo de emagrecimento, né? A gente tem uma perda, principalmente a bariátrica, que você tem uma perda mais rápida de peso. Com isso, você tende a perder mais massa muscular. Mas aí eu vou trazer também hoje para as canetas emagrecedoras. Canetas emagrecedoras? O Mounjaro, o Ozempic, o Wegovy, né? Toda essa turma aí. Toda essa turma que é o GLP-1, é a semaglutida aí sintética, imitando aí o processo da cirurgia bariátrica. Então você para quem não pode fazer a cirurgia, mas quer perder peso. Tem as suas indicações, sim, né? Tem as suas indicações. A cirurgia bariátrica, ela tem as suas indicações. Ambas. Claro que a cirurgia bariátrica vai ter uma velocidade maior na perda de peso, só que as canetas emagrecedoras também têm. E aí, todo o processo de perda de peso, se você não tiver uma orientação nutricional adequada, com consumo adequado de proteína, você vai perder massa muscular. Isso aí ninguém quer porque não é saudável. Então, a proteína ela é importante. Se você não consegue consumir uma boa quantidade de proteína ao dia, você suplementa com whey protein. E quando eu falo isso, ela falou específico da cirurgia bariátrica, porque os pacientes bariátricos não conseguem comer volume. Então, a gente precisa suplementar, né? Para a gente poder adequar e bater as metas. Mas isso não é só a cirurgia bariátrica, as canetas emagrecedoras também. Porque os pacientes têm muita náusea, não conseguem comer, têm inapetência, também acabam comendo menos. E também a gente tem que ter o mesmo movimento, a mesma orientação. Então, por isso eu estou trazendo os dois, porque eles caminham juntos, né? São coisas, né, diferentes, um é cirúrgico e o outro não. Mas no caso cirúrgico, por exemplo, quanto tempo uma pessoa... Vai depender, mas quanto tempo uma pessoa vai ainda ter que suplementar de whey protein? É quando ela começa já depois a poder comer mais sólido? Não, eu coloco whey protein hoje no pré-operatório e no pós, direto. No pré, lógico, no pré e já no dá pós, essa informação. Porque o pré, você também... toda a proteína ajuda na cicatrização. Ah, é? Né? Então, a gente também tem que pensar nisso. Então, eu uso um pouco antes do pré-operatório eu já começo e logo após o pós-operatório eu também já começo. Porque aí você tem uma restrição muito severa no início, então você já pode estar usando, né? E aí, por quanto tempo? Aí, na minha opinião, para sempre. Então, mas vai depender de como esse paciente consegue comer ou não. Ela pergunta Depende isso. Dessa dieta desse paciente, entendeu? A Cris, eu como muito bem proteína, não tive intolerância. E se ela está num consumo adequado de proteína, aí eu posso retirar esse whey. Mas, em geral, a gente acaba deixando, porque eles não conseguem muito, né? Então, assim... A pergunta do tempo, ela é muito individualizada, mas tem que ter atenção à proteína. Olha as perguntas. Por quanto tempo devemos fazer acompanhamento com a nutricionista? Para sempre. Eu também acho, gente, é igual a terapia. Obesidade não é cirurgia bariátrica. Obesidade é doença crônica. Ela tem que ter acompanhamento. O acompanhamento é a medicação. Como você toma medicação para diabetes, medicação para hipertensão, você não deixa de tomar. Se você deixar de tomar, a doença volta. A obesidade, se você não tiver o acompanhamento do psicólogo, do endócrino, do nutricionista, do educador físico, vai voltar. E obesidade é desde sempre. De peso. E é desde sempre, obesidade? Desde sempre. Tipo, a pessoa nasce e já tem. Não, você pode adquirir com estilo de vida, com a epigenética, com tudo isso. Entendeu? De vida. Tudo é expressão do meio ambiente, né? O comportamento da gente. Então, assim, você precisa estar sempre acompanhando. Eu costumo dizer, eu gosto muito do Dr. Bruno Halper, que é de São Paulo, gosto muito dele, sigo, curto, e ele fala uma coisa que eu super concordo, né? Eu tô sempre lá batendo palminha para ele, parece até que ele fala frases que eu falo na minha consulta. Então você alinha o pensamento, a visão. Mas é perfeito, é a autovigia.
Então, você emagreceu por cirurgia ou não. Se você não tiver esse acompanhamento, você vai ter o reganho de peso. Porque ela pergunta aqui, quantos dias após a cirurgia bariátrica podemos voltar a comer de tudo? Quantos dias? Não. Ela pergunta, quantos dias podemos voltar a comer de tudo? Aí... Depende do de tudo. Cristiane Carvalho, aí eu te pergunto, o que é tudo? Exatamente, porque depende do tudo. Fiquei aqui curiosa. Então, a evolução, eu faço a minha evolução da cirurgia bariátrica, a gente faz 15 dias depois o paciente volta, 30 dias, 60 e 90 dias. Eu costumo dizer que depois de 3 meses de pós-operatório, quando a gente já adequou tudo bonitinho, esse paciente tem uma liberdade alimentar melhor. Eu costumo dizer que é uma dieta sólida, saudável. Eu não uso a palavra livre para esses pacientes, porque nunca vai ser livre. Né? Por que nunca vai ser livre? Porque ele não vai poder comer tudo a qualquer momento, ele tem que mudar comportamento. É claro que vai numa festa, de vez em quando vai sair, mas em quantidades pequenas. Não é sempre, porque ele tem que entender da mudança do comportamento dele, da doença que ele tem. Mas aí eu vou dar consciência. Vou dar uma dica. Porque são 32 anos trabalhando com imagem, no né, na coisa no ambiente artístico. Eu ia falar no artístico, mas não é no artístico, não. No artístico. Se eu vou a um evento, por exemplo, camarote de samba, carnaval, ou uma festa de uma marca... Eu não quero, assim, é meu, tá, gente? Eu não quero ser vista lá com aquele pratinho, batendo aquele pratinho. É muito situação para eu me sentir à vontade. Então, o que eu faço? Aliás, não quero ficar à mercê do que vai ter naquele buffet, naquele momento. É claro. Sei lá, se é o que eu como, se é o que eu gosto. Então, eu me alimento antes. Mas eu me alimento antes de ir para uma coisa social, uma paradinha. Mas essa é a melhor dica. Uma resenha, eu me alimento antes. Mas essa é a melhor dica, porque você já vai alimentada. Do que você está acostumado. Você pode até lá pegar alguma coisa, Sim, ou outra, mas não com menos urgência, né? Exatamente. Assim como, esse é o ideal. Assim como aquela dica do supermercado. Não é só para não gastar mais, não. É para não comprar bobagem. Exatamente. Não vá ao supermercado com fome. Exatamente isso. Não é isso? E nem compre para casa coisas que você não faz parte do seu dia a dia. Porque senão você vai acabar pegando, vai acabar comendo. Tem a disposição, vai acabar... É do ser humano isso. Entendeu? Você que fala, como é que é? A gente come emoções. Como é que é isso? Exatamente, eu falo muito isso. Porque quem trabalha com obesidade sabe que é muito além do comer. Se fosse só comer, seria muito mais fácil, mas não é. Então, os pacientes, eles não chegam ao peso que eles chegam porque eles querem. É uma doença. E essa doença passa pela parte das emoções. Sim, sim. Então, eu costumo dizer que ali tem eles engoliram muitas emoções. Sim. Eles engoliram muitos problemas, né? E isso tem que ser trabalhado. Por isso é que quando a gente fala de obesidade, ela é multiprofissional. Ela é interdisciplinar, né? Então, assim, na verdade, eu preciso que esse paciente tenha um acompanhamento com a nutrição, mas com a psicóloga. Porque tem que ver educadora a razão, física, claro, todo mundo. Mas nesse comportamento, né? Porque você tem muita mudança. Então, em 29 anos de formada já, a gente tem muitas histórias, né? Eu tive pacientes mulheres lindas que, infelizmente, foram estupradas e engordaram para se esconder. Se tornaram obesas para se esconder. Uma situação muito triste e complexa. Quando elas emagrecem, a cabeça pira, porque elas acham que vai acontecer tudo de novo. Entendi. Então, você tem que ter um psicólogo aí trabalhando, né? Você tem que ter... Então, são coisas muito fortes. Quer dizer, então, que a violência sexual pode produzir esse tipo de efeito numa pessoa. Muita coisa, né? Então, assim, na verdade... E não só mulher, então, né? Mulher, homem... Se um cara, um moleque, né? Quando fosse... Tô imaginando isso, né? O cara é moleque, aí passou por uma situação de abuso, né? Traumatizou, o cara também pode se esconder ali, que ele não quer mais, né? Traumas, também a maneira como educa. Eu tive uma paciente que ela falava para mim, não era novinha, ela tinha 50 anos, ela foi fazer cirurgia. Então ela falou assim para mim, Cris, quando eu emagreci, a relação de amor que ela tinha com o pai era que o pai não tinha o toque, mas ele tinha assim, chegava em casa, a filhinha querida dava doce. Olha. E aí depois não podia mais isso. O engrama. E era uma mulher de 50 anos. Você pensa o quê? Claro que a gente sabe, mas é difícil
Isso está internalizado, né? Então ela chorava no consultório comigo. Então ela não poder comer mais doce, ela não estava mais próxima desse pai. A quebra do amor, entendeu? Então, essas correlações são muito importantes, né? Por isso que a gente fala, não é só comer, não é sem vergonha, não é nada disso. Isso é até um absurdo falar isso nos dias de hoje com tanta informação. Então, uma pessoa não está acima do peso de uma forma não saudável, né? Que esteja arriscando, né? A sua vida, a sua saúde. Porque ela quer. Porque ela quer ou porque ela é mau caráter. Ou porque ela é desleixada. Desleixada. Não existe não é isso. Não. É muito além disso. São problemas muito... E por isso, isso é por onde passa o preconceito. Exatamente. Mas entendeu? Então a gente tem que quebrar isso. Tem que fazer de tudo para falar. Tanto que hoje a gente não fala, você tá gordo. Não, a gente não usa isso mais. Você é portador de obesidade, porque você tem uma doença crônica. Então, você é portador da doença crônica, como você é portador de um diabetes, de uma hipertensão, e tem que ser tratada como doença. Só que o tratamento exige uma equipe, e existe um acompanhamento. E esse acompanhamento é para sempre, né? Não é uma coisa assim, porque ela é reincidivante. Quando a gente abandona, volta, né? Eu mandei para a Cris essa coisa uma matéria da revista super interessante que eu adoro, dizendo que a velhice começa aos 27 anos. E aí, o que você achou dessa matéria? O que você pode dizer para perturbar a gente de vez ou para acalmar a gente com relação a isso? Né? Tá dizendo aqui, gente, que o cérebro... Ai, gente, não é celular friendly aqui, né? Porque o cérebro, a gente bota, aí vem um monte de propaganda. O cérebro declina muito mais rápido do que você imagina. Essa matéria da Super Interessante é da Gisela Blanco e Bruno Garatoni. Obrigada, queridos, por essa matéria. Tá dizendo aqui, aos 27 anos, você ainda é jovem. Seu coração tá zerado, a princípio, né? A pele quase perfeita, os músculos não doem. É verdade, eu me lembro dessa época. Eu também. Eu me lembro muito dessa época. E aí tá dizendo isso, que assim, por fora, assim, não dói. Mas o cérebro, o que acontece com o cérebro a partir dos 27? A partir dos 27, 30 anos, começa o processo de envelhecimento mesmo, né? Então, assim, a gente tem, nessa matéria tá até falando que o homem... Neandertal, assim, o homem das antigas. O homem primitivo. Primitivo, atrás, né? Ele morria jovem, né? Então, a gente hoje vive muito mais. Então, mas a gente ainda tem essas características ancestrais, né? É verdade, gente. Nessa matéria estava dizendo que o cérebro começa a declinar, né? Na cognição e tal, mesmo a partir dos 27, porque no ciclo evolutivo o corpo entende que ele já teria se reproduzido antes dos 27. Não faz isso, eu tive assim com 37. Mas isso não, a gente tem que separar as coisas. Mas eu acho assim, que a gente realmente, esse processo começa aí mais cedo, mas a gente, dependendo do estilo de vida da gente, a gente pode melhorar isso tudo, né? Principalmente a parte cognitiva, tá? A creatina hoje, um nutriente mega estudado, né? É claro, tem suas indicações, tudo, né? Tudo dentro da individualidade de cada um, da sua situação, mas, em geral, ela cabe meio que para todos nós, principalmente nós, mulheres, né? 50 anos, parte cognitiva. Não, então, gente, tem que... Então, isso é muito importante, porque, de fato, parte cognitiva, ela vai degradando. E a gente precisa, não só na alimentação, mas a suplementação da creatina pode ajudar. Mulheres na menopausa, pacientes idosos, paciente com Parkinson, com Alzheimer, pacientes, até assim, fora as pessoas jovens que vão buscar atividade física, então, né, para a parte muscular. Ela ajuda na parte da massa magra, né, da muscular e na cognição. E na cognição. Ah, por isso que ela por isso que ela é tão estudada. Da modinha agora, da vez, de estar se falando disso, né? Até a estrela da vez. Exatamente. Então, assim, por quê? Porque muitos estudos, né? Atualmente é um dos nutrientes mais estudados e a gente vai vendo aí cada vez mais o quanto ela é indicada. Eu gosto muito de dizer que... Mas tem que ter nutri, tem que ter médico, tem que ter gente... Tem que ter arcabouço teórico dando suporte. Eu não gosto de nada por conta própria. Não é pegar e comprar... Deixa eu ver aqui como é que toma. Você vai ver para quê, seu objetivo, individualidade. Eu acho que isso é primordial. Com todo respeito aos vendedores, não é só o vendedor da loja de naturais que você vai... Mas o vendedor se beneficia disso também, porque quando é bem indicada, a coisa é mais verdadeira. Não, eu estou dizendo assim, eu me informei.
Eu perguntei para a vendedora, não é isso, gente. Não é isso. É ir no profissional que lida com nutrição cerebral, nutrição muscular, Exatamente. tudo, né? Você tem que... Tudo tem que ter o seu acompanhamento. Tem uma pergunta aqui que, inclusive, no Deja Vu Podcast, a gente entrevista aqui também o Lucas Vertem, que é atleta, a gente vai falar sobre isso, mas tem uma pergunta aqui do João Gualberto, que é nosso conhecido aqui do Deja Vu Podcast, porque, né, dá muita moral aqui para a mulher, para a esposa, que é o seguinte, o João, ele é remador, né, e ex-atleta. Qual é a saída para os ex-atletas que param de queimar caloria na mesma intensidade de antes, porque, né, não fazem aquele treino de horas diárias, tudo, né, mas continuam com o mesmo apetite? Pois é, a gente vê muito isso. E aí? Né? Ex-atletas que, quando param... Ronaldinho é um que me vem à cabeça, Daiane dos Santos. Né? Mas então, realmente eles têm uma vida muito acelerada, né? E aí você de repente para. E você realmente... A gente vê o ganho de peso deles. Aí vai ter que ajustar comportamento, né? Vai ter que ajustar para aquela realidade atual. Já que ele diminuiu o gasto, ele vai ter que diminuir o valor calórico. E a gente vai ajustando isso devagar. Então, assim, é preciso reajustar valor calórico. Não é mais aquela situação de antes, né? Que o corpo entende aquilo. Mas a gente vai ter que ir mudando aos poucos. Vai ter que ir... Tá não tem milagre. Gente, tá vendo? Não tem milagre. É por isso que eu fui na Cris. Não adianta dizer, olha, faz isso, toma aquilo. Não tem milagre. Não é fácil. Não é atalho, não é mágica. Não é fácil, não é mágica. Mas é possível. Mas pode ser devagar e constantemente? Pode ser devagar e é constante. Até porque se ele tem um hábito de atividade física, ele pode não ser o atleta. Mas vamos intensificar mais essas atividades que ele está fazendo hoje? Vamos reduzir, vamos ajustar esses dois... Até porque homens e mulheres... valor calórico e atividade física. Porque homens e mulheres a gente tem que ver qual tipo de vida que leva, qual nível de estresse que é submetido na vida, trabalho, família, tudo. E idade, né? Você pode individualizar os gastos, tudo, né? Você pode, aos poucos, ir ajustando para que ele tenha uma qualidade de vida, entendeu? Pode, com certeza pode. Ai, já gostei. Sempre pode. Sempre é possível. Deixa eu ver se temos mais perguntas aqui ou se eu já vou pegar alguma outra coisa. Você me falou, estava falando no trajeto para cá, da oncologia, né? Então a base, você estava falando, a base da doença do câncer é a base de todas as outras. Me fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu sempre falo, né? Qual é a base das doenças? É a inflamação crônica de baixa intensidade. E aí você vai pipocando várias doenças autoimunes, o câncer e outras doenças. A alimentação tem tudo a ver com isso. A alimentação tem tudo a ver com isso. Estilo de vida tem tudo a ver com isso. A alimentação e a atividade física. Parece até que a gente repete isso toda hora, né? Mas tem que repetir, porque as pessoas esquecem. As pessoas largam o simples e vão buscar o mais complicado. Vai buscar a cápsula, a pílula mágica, a injeção, o que tiver de mágico para prevenir. Não existe mágico. Existe a continuidade da sustentação de hábitos saudáveis, de você reverter esse quadro, né? Você pode ter doenças autoimunes silenciadas, né? Porque você tem um estilo de vida mais saudável. E você pode, assim, desenvolver um câncer. Hoje a gente vê aí, recentemente eu coloquei nos meus stories, acho que foi a Veja que publicou, o aumento de 80% do câncer em jovens. Nossa. Olha isso, gente. Então, assim, a partir de determinado tempo, tinha uma porcentagem de jovens que eram acometidos de câncer. E aumentou muito. E agora aumentou em 80% essa faixa etária. Tá? Então, assim, o que a gente vê? Gente. Comportamento, né? Estilo de vida. O estresse, a má alimentação, o sedentarismo, talvez o álcool, o fumo e por aí vai. Então, é uma coisa assim que a gente tem que frear, tem que mudar, né? A gente precisa dar um passinho para trás. A gente precisa do simples. Então, as pessoas esqueceram do simples. Vivo que é simples, porque é genial desde então. As pessoas esqueceram do simples. As pessoas querem complicar, Cara, vai pra feira. Vai pra feira, entendeu? É caro. Não é caro.
É caro. Tem que fazer. Gente, no Brasil, a alimentação, você vai, né? Saúde. Tá caro, mas você pode, vai num lugar, vai no outro. Aqui o ovo tá mais em conta, aqui o peixe tá mais em conta, aqui o alface. Cara, Sim, tem que... mas você tem que comer. E você tem que ter fazer saúde. essa pesquisa. Porque senão você... Não, tem que fazer pesquisa sim, claro. Mas tem que dar prioridade à alimentação saudável. Você vai gastar o seu dinheiro em quê? Na sua saúde. Verdade, porque quando vai comprar um remédio com todo... Ainda bem que existem as farmácias e laboratórios, mas quando você vai comprar um remédio porque você não se alimentou bem... É claro que a gente precisa de tudo, né? Eu sou a favor, assim... Se você precisar da medicação, tem que ter. Se você precisar da suplementação, tem que ter. Tudo em benefício da gente ficar bem. Eu sou super a favor disso, porque tá aí para a gente usar, mesmo com as devidas indicações médicas e nutricionistas e de nutrição, tudo isso. Então, tem que ter? Tem. Mas você pode prevenir tudo isso. Quantas pessoas fazem cirurgia bariátrica ou emagrecem sem ser cirúrgico e você deixa de tomar medicações? Entendeu? Então, olha só. Né? Então, o que puder fazer para reduzir na alimentação natural, Exatamente. Comida de verdade, comida feita, né? Exatamente. E de repente não tomar o remédio para pressão. Olha o custo disso, o custo-benefício. Isso é possível. Isso é possível. A gente vê isso na cirurgia bariátrica. Os pacientes deixam de tomar medicações, né? Mudam. Claro, um ou outro pode continuar por algum motivo, mas a maioria deixa de tomar. Outro dia, minha mãe, aquele suco... Gente, ela me passou um suco. Se vocês quiserem, eu boto nos... Porque eu gosto de dizer o que eu tô tomando, que tá dando certo, mas lógico, chequem, né, com suas pessoas, inclusive com ela, tá? Porque ela atende online também, né? Então, é um suco muito legal de aipo, né? O salsão, né? Aipo, limão, clorofila. Gente, hoje eu tô com um trava-língua lindo. É porque a gente tá gravando de manhã, gente. Tô doida. Tô doidinha de manhã, tô sonadinha. Tô uma loucura. Mas tô funcionando, né? Tô funcionando. A cognição tá indo, tá indo. Estamos. Na pré-menopausa tá indo. Dá uns fogs. Dá uns fogs. Eu admito aqui no Deja Vu Podcast que eu tenho brain fogs. E é isso. Tem esses... E às vezes coisas óbvias, você quer lembrar o nome. Eu agora querendo lembrar o nome da enzima. Ai, Jesus Cristo, que troço não saía. Coisa que a gente usa todo dia. Não, mas você arrasou, porque são nomes dificílimos. E gengibre, então tá anotando? É limão, gengibre, clorofila, folhinha de hortelã, o aipo, né? E gotinhas de própolis, né? Eu gosto do própolis verde sem álcool. Então eu bato aquilo com um pouquinho de água, bato a um suco bacana. Né? Saudável. Esse suco é saudável e quem também falou isso, Fabiana Cório também que cuida dos meus hormônios e tal, lá em São Paulo, que hoje eu tô gravando no Rio, aqui no Libra Studios. Vocês não reconheceram? Reconheceram que eu tô no Libra Studios hoje, gente. Aqui no Shopping Downtown, maravilhoso. Lindo. Então depois desse suco, eu dei um pouco desse suco para minha mãe. E aí minha mãe tomou esse suco, mas ela também tomou o remédio dela de pressão. O que aconteceu? A pressão dela deu uma baixada boa, considerável. Eu falei, tá vendo, mãe? Se você tomasse, de repente, só o suco, uma alimentação focada e tal... mas aí... Estou considerando que você poderia ir no seu médico e falar, talvez eu não precise do remédio para pressão. Tem que ser acompanhado. Claro. Né? Mas você vê que suco... Não, você vê como a alimentação é poderosa. Não, a alimentação super poderosa, eu acredito muito Nossa, eu tô aqui te dando esse feedback, entendeu? Que, cara... é super... Né? É o que eu mais acredito, porque é o que eu faço, né? Eu tenho 52 anos, graças a Deus, né? Que gente, tá viva. As duas 50 a mais aqui. Amor... Exatamente. Não tem osteoporose. Lide com isso. Não tem osteoporose. Graças a Deus. Né? Faço todos os meus exames, estou ótimo, porque eu malho, porque eu me alimento bem, porque eu faço as coisas que tem que fazer. Quem me indicou Cris foi Simone Ponte, gente. Minha personal aqui, que um dia vai estar nessa mesa também, aqui, conversando, um dia vai estar aqui conversando. Ela que apresentou a gente. Foi. Então, quando você tem uma rotina assim há muitos anos, você consegue ter um envelhecimento melhor. Vamos falar sobre isso. Não significa que você não possa ter um suplemento. Eu tomo creatina, eu uso um ômega 3. Então, vamos tomar um colágeno? Eu tenho os meus... vamos tomar. Os meus suplementos também. Mas eu não vivo só deles. Eu vivo muito mais da minha comida saudável. Que é o dia a dia mesmo. Que é o dia a dia mesmo, que faz a diferença no futuro. Então, eu acredito muito que quem se alimenta bem, funciona bem. Aí eu li que... Vamos tomar? Vamos. Esse aqui, olha, esse aqui... Eu tô tomando, gente, eu tô ficando durinha, tô amando. Por isso também perdi. É todo um lance. É o bom suplemento, a boa orientação da Nutri, o bom exercício físico focado também, para você não se machucar, né? Então, assim... E Simone pega pesado. Simone pega bem. É pesado, mas ela faz carinho depois. Ela fala assim, não, você foi bem, você foi... Ela
Tem toda uma ela dá psicologia para dar beijinho, dá aqui seu copo d'água. Olha, vou aqui pra gente tomar hoje o nosso scoop de colágeno. Deixa eu pegar uma colher. Porque falamos que estamos nos 50 a mais, e 50 a mais a gente já não produz o quê? Uns 10, 15% de... A gente Qual é já essa cai, porcentagem? né? Eu não sei. Eu li que a partir dos 30 a gente vai ali ano a ano perdendo ali 1, 2, A gente vai 3% reduzindo, gente. da produção natural. Né? Exatamente, não tem jeito. É. Isso é um envelhecimento natural. Se a gente está aqui, está viva, e a gente vai viver mais, vamos produzir menos. É. E aí a gente vai também... Suplementa as coisas bonitas. Reposição hormonal para quem precisa, Isso. para quem pode, Isso. com orientação do endocrinologista, isso é muito importante. Isso. Entendeu? Deixa eu só Isso aqui... sempre individualizado. Peraí. Mãe? Ela ligou. Mãezinha, eu tô gravando, amor. A gente pode falar depois? Tô gravando aqui com a minha Nutri, com a Cris. Cristiana de Oliveira na área. Não, tudo bem. Dá oi pro estúdio aqui. Oi, estúdio. Dá oi pro estúdio. Bom. Aê! Tá bom. Então, Sucesso aí pra vocês. tá bom. Ele é Estamos sem aqui sabor. tomando colágeno. Ele é sem sabor, sem açúcar, livre de sódio. Coisa linda, né? Por isso que eu tô ficando mais sequinha. A minha mãe tá tomando também. Só que minha mãe, né, mãe? Você tá tomando Fortiflex, Tem né? sabor mesmo. É o Portflex. É. Gente, ele é maravilhoso. Mamãe tá... Um dia eu vou trazer aqui, gente, vou botar aqui também para vocês verem o Fortiflex, que ele é para desenvolvimento muscular, principalmente a turma que, né, a mamãe vai fazer 78, respeitáveis aí. Eu não conheço o Fortiflex, mas pelo nome ele pode ter alguma coisa para articulação. Tem, para as articulações, tem sim. Mãezinha, eu vou te ligar assim que eu terminar, tá bom? Te amo. É só pra eu saber se eu cabia você. Tô trabalhando, amiga. Que isso, mãe? Tá bom. A pessoa trabalha Tá bom. também, a pessoa tá aqui. Tô na melhor conversa de muitas... Já tô toda feliz. gente, Graças que a prova foi Deus. ótima. A prova foi ótima de matemática, estamos bem na fita. Então, beijo. Não vou levar sorvete nem chocolate para celebração. Eu vou levar fruta, né? Que eu tô com a Nutri. A Nutri Tá não bom? deixa. A Nutri não deixa essas coisas. Vou levar... Essas recompensas Não, essas são recompensas legais. não acontecem aqui, não na nossa casa, tá bom? Aê, Tá bom. te amo, beijos. Eu levo uma paçoquinha, tá? Sem açúcar. É muito gostosa. Beijo, beijo, te amo. Olha, eu vou perguntar pra ela como é que a gente faz pra dar uma segurada na pele do rosto e do corpo, mãe, porque eu tô precisando também. Beijo. Isso é bom. Na alimentação. Beijo, beijo, tchau, tchau. Vitamina C. Então, o que eu faço? Cara, além Eu tenho de solução? proteína, Porque assim, o que tá acontecendo? Eu malho, aí o músculo do tchau, aí eu não quero dar mais tchau para as pessoas, já tô Então. inimiga do fim, do inimigo Então. da despedida, porque eu não quero dar tchau. Então, o que a gente vai fazer? A alimentação pode melhorar com proteína, Ah. com vitamina C. Vitamina C. Com os alimentos ricos, né? Em vitamina C, proteína, com a suplementação também. Mas a gente, né, vai envelhecer. Você Não, sabe não, que- já tô claro. Você sabe que uma Eu tô paciente... feliz como eu tenho tô, uma feliz. paciente que ela é idosa, que ela faz ginástica facial. Caras e Tem umas boca. coisas dessas no Instagram, Eu não gente, sei se tem. isso Será? funciona ou não, É. mas a pele dela é maravilhosa. Mas será Toda que não vez- vinca mais toda quando a vez gente que eu faz? Não, o atendo- botox, a gente bota uma toxina botulínica, né? Toda E aí vez que eu você- atendo ela, eu fico assim, olhando. Entendeu? É mesmo? E aí, o que eu acho? Eu, de vez em quando, de manhã, eu faço isso. Olho no espelho, eu fico. Estico, vai. O que ela me ensinou. Eu não tenho a disciplina, assim, de todo dia, mas a gente tenta, né? Então, ginástica A facial, gente vamos tenta. tentar. Um dia eu trago alguém aqui de ginástica Isso facial, vai tem. ser maravilhoso. Isso não é nada científico, eu não tô falando, nem Mas quem sei. sabe, né? Nem sei, é só de uma paciente idosa que faz, tem uma pele linda. É claro que ela se cuida também como um todo, mas eu de vez em quando eu faço. Não custa, né? Não dói. Gente, Então vamos fazer. eu quero te dar um presente da Laluve. Laluve hoje está apoiando o Deja Vu Podcast, que eu falei que eu tô usando aqui, ó. Tô me sentindo muito diva. E esse é pra você. Obrigada. Nossa convidada Ó, maravilhosa. Obrigada, deixa eu abrir, gente. A Vou Cristiane abrir pra Carvalho mandou pra agradecer. você. Eu falei assim: amanhã eu vou estar com a minha Nutri e tal. Aí ela falou: leva umas perguntas minhas sobre a bariátrica. Não, sim. E leva esse presente Tô à pra ela. Então, disposição coisa se ela linda. precisar. Gente, amei. É um C de Cristiano. Tá muito lindo, né? Adorei. Eu vou até colocar. Por favor, por favor. Amei. Gente, deixa eu falar da Laluve. Cris, daqui, deixa eu dar uma olhada. Ó, Laluve é o seguinte, é laluv.semijoias no Instagram, tá? Então eles vão começar a vender online direto. Aliás, eu acho que já vende online, tá rolando o site também. Então é laluv.semijoias.
e fica no Center Icaraí, na Ator Paulo Gustavo, lá pro finalzinho ali de Icaraí, pertinho da praia. Né, o Paulo Gustavo é uma paralela à praia de Icaraí, mas como vende online, você pode ter, gostei do que a Babi está usando, quero dar uma olhada nessa linha, tem uma linha, tá começando agora, esses aqui são os primeiros, eu já estou usando, mas vão ser lançados ainda, eu estou no pré-lançamento aqui já no Deja Vu. Já até botei. Que são umas coisas de semijoia, uns negócios. Gente, fiquei muito doida. Então, memorize esse nome, La Louve, porque é de muito bom gosto, gente. Olha que eu já vi muita coisa. Aqui. Gosto de uma coisa de personalidade, mas que não seja over e que também apareça, porque eu sou grande, não adianta usar uma coisa muito sutil, né? Porque eu sou muito grande. Então, para mim, ficou na medida. Pra brilhar, mas deixa o meu brilho também, né? É o meu brilho, só você botou o C, ficou muito linda. Claro que eu coloquei, eu amei. Agora... Eu amei, gente. Agora a gente vai fazer uma dinâmica aqui, que estamos chegando ao nosso final. Onde é que a gente encontra você? Enquanto eu vou colocando aqui as cartas, onde é que a gente encontra você nas redes sociais, seu site? Eu tenho Conta pra galera aqui, Eu tenho Instagram, eu atendo em Niterói, só em Niterói, no edifício Tiffany ali, né, na rua Ator Paulo Gustavo. Ali é 160? Ali é 160. Bom, eu tô sempre lá, eu atendo só lá, atendo online, tá? Bom, eu tenho 29 anos de formada, fiz 5 pós-graduações, né? Terminei a última agora. Eu fiz em nutrição clínica, foi a primeira. Depois eu fiz em nutrição enteral e parenteral, porque eu fui 20 anos de hospital, de CTI, pacientes graves com sonda. Depois eu fiz nutrição materno-infantil com a Andrea Frix em São Paulo, presencial, né? Foi maravilhoso. Materno-infantil o quê? Que vai cuidar da mãe e da criança? Da dessa mulher relação? E da criança, entendeu? Na verdade, do casal. Do casal, né, gente? Vamos sempre colocar. Casal. Boa. Tá? E depois eu fiz obesidade, cirurgia bariátrica. E agora, por último, eu fiz saúde da mulher e fertilidade. Com a Andrea Frix também, entendeu? Que maravilha. Então, todo mundo que tiver dúvidas sobre gestação e alimentação, a relação disso, pode ir no seu Instagram te perguntar. Sim, claro. Eu sempre respondo, sou eu mesma que respondo. Então, assim, eu gosto muito, né, da nutrição clínica, da gestação, da cirurgia bariátrica. Eu trabalho com cirurgia bariátrica há 20 anos já. Uau. Então, a gente tem bastante experiência mesmo. Eu gosto. Eu costumo dizer que eu gosto do que eu faço. Eu estou ali realmente presente de corpo e alma. E porque eu aprendo também. Não, gente, tratamento humanizado, isso eu posso garantir. Quando eu cheguei, me senti muito acolhida. Muito. E eu aprendo, Babi, porque eu acho que o ser humano está ali. Eu sei que eu tenho a ciência e o estudo, mas eu tenho um humano ali na sua frente que vai te trazer coisas. Todas as dúvidas, fragilidades, dores. E com a individualidade dele. Eu já peguei tantas pessoas assim que, não, mas é isso aqui, mas sai fora da ciência. Não está no mesmo padrão. Mas você também tem que tratar. E tudo bem. Então, assim, a gente tem que olhar o humano acima de tudo. Eu acho que eu sou muito assim, eu gosto disso. Eu acho que a gente tem que abraçar, acolher. E é uma forma também da pessoa voltar, porque nem todo mundo consegue, apesar de... Eu entendi que você acolhe a constância, então não vai ser... A não ser que seja um perigo de vida, né? Mas vai vir uma orientação... nada radical, nada... Não, em 15 dias, 8 quilos, não é aquela loucura, né? Mas tem gente que não consegue. Só que o seu jeito acolhedor, mais humanizado, faz com que o paciente volte. Porque tem gente que, se não conseguiu, considera uma derrota. Exatamente. E não volta mais. No Nutri, na Nutri. Fala assim, não consegui, não vou nem voltar porque eu tô muito maior e tal. E eu sempre falo isso. Eu tenho pacientes meus criança, que hoje são meus adultos. Eu tenho um pacientezinho que eu já acompanho desde que ele era criança, hoje ele tem 20 e poucos anos. E é legal de ver assim, Cris, muitas coisas eu trago desde a época que você falou quando eu era criança. E outras coisas a gente vai ajustando ao longo da vida e a vida corrida de cada um. E a maneira como a gente coloca isso, né? A maneira como para cada um a gente vai tentando melhorar a qualidade de vida. Isso eu acho importante. Não adianta você chegar, vou usar um termo até feio aqui, goela abaixo as coisas. Sim. Nossa, isso vai ser a pior coisa que existe, vai causar traumas e tudo. Então, não tem que ser assim. E sabe, eu acho que tem que ser algo contínuo.
né, contínuo e sem julgamentos. E eu costumo dizer, quando o paciente volta, Cris, eu não perdi peso, eu até ganhei, tudo bem. O que foi, o que aconteceu? Ou o seu corpo realmente também responde de uma maneira diferente. Porque é um conhecer, né? Eu vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás, quando eu comecei com a bariátrica, teve uma paciente de 20 e poucos anos que fez cirurgia e até ganhou peso no primeiro momento, que todo mundo perde muito. Ela sentou e chorou. E eu fiquei na hora, calma, não é assim, porque é uma resposta do seu hormônio cortisol à situação de cicatrização. Entendi. Isso vai passar. O cortisol dá uma Então inchada, a gente vai melhorar, calma que tem o time, esse é o seu time individual. Isso vai passar. E passou, depois ela perdeu o peso à beça, ficou ótima. E ela tinha 20 e poucos anos. Então, assim, por isso que eu estou trazendo isso, né? E a gente se depara com isso sempre, né? E aí a gente vai dançar conforme a música daquele paciente, dentro da ciência, ajustando para ele, né? Pode escolher o seu tema, quem é você, crenças e o que você faria. Escolhe, dá uma embaralhada, lê, responda e vamos conhecer um pouco mais de Cristiana de Oliveira, aqui no final do Deja Vu Podcast. E eu tenho que escolher um, né? Eu vou no que eu faria. Ok. Então, aqui, pega aqui o baralho. Pode escolher uma carta. Vou fazer assim, vou embaralhar, pode? Pode, super. Pronto. O que você faria se tivesse que deixar sua herança para uma pessoa que não é da sua família? Quem seria essa pessoa? Seria alguém que estivesse do meu lado a vida inteira, que me ajudasse e eu não me importaria nem um pouco de dar. Nem um pouco. Seria aquela pessoa que está do seu lado, para o que der e vier, sabe? Aquela pessoa amiga, aquela pessoa que precisa. Então, eu daria para essa pessoa. Você tem pessoas assim na sua vida? Tenho. Que coisa linda. Coisa linda. Sim. Mas, eu estava falando disso nessa semana, gente. Juridicamente, você tem que deixar por escrito quando não é da sua família. Não tem uma coisa assim? Tem, né? Não tem uma coisa assim, gente? A gente não é da área, mas né? Principalmente aquela pessoa que não tem para quem deixar, que é sozinho. Aí se mesmo não tiver tem que filho, deixar tudo. Tem que deixar tudo por escrito. Tudo por escrito. Não interessa se tem 40, 50, 60 anos, já deixa o negocinho escrito, gente. Mas eu deixaria. Tá aí, ótimo. Muito obrigada. Obrigada por tudo que você trouxe aqui de conhecimento. Gente, a gente fez uma consulta, era um consultão, assim, de todo o arcabouço aqui. Foi ótimo. Nossa! Então, você quer saber um pouco mais da Cristiana de Oliveira, você vai no cris.nutri, é isso? Cristiana Nutri, sem ponto. Sem ponto. Com H. CH. CH, tá? Então, é Cristiana Nutri, ou vai lá no meu, que eu sigo a Cristiana, então você vai ver já. Cristiana Nutri, tudo sem hífen, sem pontinho, e você vai ter acesso direto a essa Nutri maravilhosa. Esse foi o Deja Vu dessa semana e a gente se vê na próxima. Curta bastante, compartilhe. Olha, vem cá. Curta bastante, compartilhe, comente, dê sugestões para eu trazer muito mais coisas legais para vocês, tá bom? A gente tá junto. Valeu!